O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boa Tempo, edição 2013. Sétima sessão, o processo de acumulação do capital. Capítulo 23, a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Item 4, diferentes formas de existência da superpopulação relativa. A Lei Geral da Acumulação Capitalista. Páginas 716 a 723. A superpopulação relativa existe em todos os matizes possíveis. Todo trabalhador a integra durante o tempo em que está parcial ou inteiramente desocupado, sem levarmos em conta as grandes formas periodicamente recorrentes que a mudança de fases do ciclo industrial lhe permite, fazendo com que ela desapareça, ora de maneira aguda nas crises, ora de maneira crônica nos períodos de negócios fracos. A superpopulação relativa possui continuamente três formas: flutuante, latente e estagnada. Nos centros da indústria moderna, fábricas, manufaturas, fundições e minas, entre outras, os trabalhadores são ora repelidos, ora atraídos, novamente em maior volume, de modo que em linhas gerais, o número de trabalhadores ocupados aumenta, ainda que sempre em proporção decrescente em relação à escala da produção. A superpopulação existente, ou existe aqui, sob a forma flutuante. Tanto nas fábricas propriamente ditas, como em todas as grandes oficinas em que a maquinaria constitui um fator ou onde, ao menos, é aplicada a moderna divisão do trabalho, requer-se uma grande massa de trabalhadores masculinos que ainda se encontrem em idade juvenil. Uma vez atingido esse ponto, resta apenas em número muito reduzido que ainda pode ser empregado ou mesmo no mesmo ramo de atividade, ao passo que a maioria é regularmente dispensada. Essa maioria constitui um elemento da superpopulação flutuante que cresce com o tamanho da indústria. Uma parte dela emigra e, na realidade, não faz mais do que seguir os passos do capital imigrante. Uma das consequências é que a população feminina cresce mais rapidamente do que a masculina. Testemunham. A Inglaterra. Que o aumento natural da massa trabalhadora não satisfaça plenamente as necessidades de acumulação do capital e, no entanto, ao mesmo tempo as ultrapasse, é uma contradição de seu próprio movimento. Ele necessita de massas maiores de trabalhadores em idade juvenil e de massas menores de trabalhadores masculinos adultos. A contradição é mais flagrante do que a outra, a de que haja reclamações quanto à falta de mão de obra, ao mesmo tempo que muitos milhares estão na rua porque divisão de trabalho os acorrenta a um determinado ramo da indústria. Nota 85. Em Londres, enquanto no último semestre de 1866, entre 80 mil e 90 mil trabalhadores perdiam o emprego, o relatório Fabril sobre o mesmo semestre informava: não parece absolutamente verdadeiro dizer que a demanda será gerada ou sempre gerará a oferta exatamente no momento em que isso for necessário. Não fosse isso o que ocorreu com o trabalho, pois ano passado muita maquinaria teve de ficar ociosa por falta de mão de obra. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1866, página 81. Além disso, o consumo da força de trabalho pelo capital é tão rápido que, na maioria das vezes, o trabalhador da idade mediana já está mais ou menos acabado, ou engrossa as fileiras dos supranumerários, ou é empurrado de um escalão mais alto para um mais baixo. É justamente entre os trabalhadores da grande indústria que nos deparamos com a duração mais curta da vida. Dr. Lee cita: funcionário da saúde pública de Manchester, comprovou que nessa cidade a duração média de vida na classe abastada é de 38 anos, ao passo que na classe operária é de apenas 17 anos. Em Liverpool, é de 35 anos para a primeira e 15 para a segunda. Disso se conclui, portanto, que a classe privilegiada tem uma expectativa de vida de 2 vezes maior do que a de seus concidadãos menos favorecidos. Nota 85b. Discurso inaugural da Conferência Sanitária Birmingham em 14 de janeiro de 1875, proferido por John Chamberlain, então prefeito da cidade, atualmente, 1883, ministro do Comércio. Fim da citação. Nessas circunstâncias, o crescimento absoluto dessa fração do proletariado requer uma forma que aumente o número de seus elementos,
ainda que estes se desgastem rapidamente. É necessária, portanto, uma rápida renovação das gerações de trabalhadores. Essa mesma lei não vale para as demais classes da população. Tal necessidade é satisfeita por meio de casamentos precoces, consequência necessária das condições em que vivem os trabalhadores da grande indústria, e graças ao abono que a exploração dos filhos dos trabalhadores agrega à sua produção. Assim que a população capitalista se apodera da agricultura ou de acordo com o grau em que se tenha apoderado dela, a demanda da população trabalhadora rural cresce em termos absolutos na mesma proporção que aumenta a acumulação do capital em funcionamento nessa esfera. E isso sem que a repulsão desses trabalhadores seja complementada por uma maior atração, como ocorre na indústria não agrícola. Uma parte da população rural se encontra, por isso, continuamente em vias de se transferir para o proletariado, urbano ou manufatureiro, e à espreita de circunstâncias favoráveis a essa metamorfose. Manufatureiro aqui no sentido de toda a indústria não agrícola. Nota 86. No censo de 1861, para a Inglaterra e País de Gales, 781 cidades figuram com 10.960.988 habitantes, ao passo que os vilarejos e paróquias rurais contam com apenas 9.105.226. Em 1851, figuravam no censo de 580 cidades, cuja população era aproximadamente igual à dos distritos rurais circunvizinhos. Mas, enquanto nestes últimos a população só aumentou 500.000 durante 10 anos seguintes, nas 580 cidades o aumento foi de 1.554.067. O aumento populacional nas paróquias rurais foi de 6,5%, ao passo que nas cidades foi de 17,3%. A diferença na taxa de crescimento se deve à migração do campo para a cidade. 3/4 do crescimento total da população dizem respeito às cidades. Censos, volume 3, página 11 e 12. Essa fonte de superpopulação relativa flui, portanto, continuamente, mas seu fluxo constante para as cidades pressupõe a existência no próprio campo de uma contínua superpopulação latente, cujo volume só se torna visível a partir do momento em que os canais de escoamento se abrem, especificamente em toda sua amplitude. O trabalhador rural é, por isso, reduzido ao salário mínimo e está sempre com um pé no lodaçal do pauperismo. A terceira categoria da superpopulação relativa, a estagnada forma de uma parte do exército ativo de trabalhadores, mas com ocupação totalmente irregular. Desse modo, ela proporciona ao capital um depósito inesgotável de força de trabalho disponível. Sua condição de vida cai abaixo do nível médio normal da classe trabalhadora e é precisamente isso que a torna uma base ampla para certos ramos da exploração do capital. Suas características são o máximo de tempo de trabalho e o mínimo de salário. Já nos deparamos com sua configuração principal sob a rubrica do trabalho domiciliar. Ela recruta continuamente trabalhadores entre os supranumerários da grande indústria e da agricultura e especialmente também de ramos industriais decadentes, em que a produção artesanal é superada pela manufatura e esta última pela indústria organizada ou mecanizada. Seu volume se amplia à medida que avança com o volume e a energia da acumulação, a transformação dos trabalhadores em supranumerários. Mas ela constitui ao mesmo tempo um elemento da classe trabalhadora que reproduz e perpetua a si mesma e participa no crescimento total dessa classe numa proporção maior do que os demais elementos. De fato, não só a massa dos nascimentos e óbitos, mas também a grandeza absoluta das famílias está na razão inversa no sentido do salário. E, portanto, a massa dos meios de subsistência de que dispõem as diversas categorias de trabalhadores assim estão. Essa lei da sociedade capitalista soaria absurda entre selvagens, ou mesmo entre colonos civilizados. Ela remete à reprodução em massa de espécies animais individualmente fracas e avidamente perseguidas. Nota 87. A pobreza parece favorecer a reprodução, segundo Adam Smith. Livro 1, capítulo 8, página 195, nota 1000. Segundo o galante e engenhoso Abade Galiani, trata-se até mesmo de uma disposição divina particularmente sábia, conforme cita.
Deus faz com que os homens que exercem os ofícios de primeira utilidade nasçam abundantemente. Galiani, citação página 78. A miséria, levada ao ponto extremo da fome e da pestilência, tende a aumentar a população em vez de detê-la. Leiden, 1844, página 69. Depois de ilustrar isso, estatisticamente, Leiden prossegue. Se todas as pessoas vivessem em circunstâncias cômodas, o mundo estaria logo despovoado. O sedimento mais baixo da superpopulação relativa habita por fim a esfera do pauperismo, abstraindo dos vagabundos, delinquentes, prostitutas, em suma, o lumpenproletariado propriamente dito. Essa camada social é formada por 3 categorias. Em primeiro lugar, os aptos ao trabalho. Basta observar superficialmente as estatísticas do pauperismo inglês para constatar que sua massa engrossa a cada crise e diminui a cada retomada dos negócios. Em segundo lugar, os órfãos e os filhos de indigentes. Estes são candidatos ao exercício industrial de reserva e, em épocas de grande prosperidade, como por exemplo em 1860, são rápida e massivamente alistados no exército ativo de trabalhadores. Em terceiro lugar, os degradados maltrapilhos incapacitados para o trabalho. Trata-se especialmente de indivíduos que sucumbem por sua imobilidade causada pela divisão do trabalho, daqueles que ultrapassam a idade normal de um trabalhador, e finalmente das vítimas da indústria, aleijados, doentes, viúvas, etc., cujo número aumenta com a maquinaria perigosa, a mineração, as fábricas, as químicas, etc. O pauperismo constitui o asilo para inválidos do exército trabalhador ativo e o peso morto do exército industrial de reserva. Sua produção está incluída na produção da superpopulação relativa e sua necessidade na necessidade dela. E juntos, eles formam uma condição de existência da produção capitalista e do desenvolvimento da riqueza. O pauperismo pertence aos custos mortos da produção capitalista, gastos cuja maior parte, no entanto, o capital sabe transferir para si mesmo, para os ombros da classe trabalhadora e da pequena classe média. Quanto maiores forem a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e o vigor de seu crescimento e, portanto, também a grandeza absoluta do proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto maior será o exército industrial de reserva. A força de trabalho disponível se desenvolve pelas mesmas causas que a força expansiva do capital. A grandeza proporcional do exército industrial de reserva acompanha, pois, o aumento das potências de riqueza. Mas quanto maior for esse exército de reserva em relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto maior será a massa de superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão inversa do martírio de seu trabalho. Por fim, quanto maior forem as camadas lazarentas da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior será o pauperismo oficial. Essa é a lei geral absoluta da acumulação capitalista. Como todas as outras leis, ela é modificada em sua aplicação por múltiplas circunstâncias cuja análise não cabe realizar aqui. É compreensível a insensatez da sabedoria econômica que reage aos trabalhadores que ajustem seu número às necessidades de valorização do capital. O mecanismo da produção e acumulação capitalistas ajusta constantemente esse número a essa necessidade de valorização. A primeira palavra desse ajuste é a criação de uma superpopulação relativa ao exército industrial de reserva. A última palavra, a miséria de camadas cada vez maiores do exército ativo de trabalhadores e o peso morto do pauperismo. A lei segundo a qual uma massa cada vez maior de meios de produção, graças ao progresso da produtividade do trabalho social, pode ser posta em movimento com um dispêndio progressivamente decrescente da força humana. É expressa no terreno capitalista, onde não é o trabalhador quem emprega os meios de trabalho, mas estes o trabalhador. Da seguinte maneira: quanto maior a força produtiva do trabalho, tanto maior a pressão dos trabalhadores sobre seus meios de ocupação e tanto mais precária, portanto, a condição de existência do assalariado, que consiste na venda da própria força com vistas ao aumento da riqueza alheia ou à autovalorização do capital. Em sentido capitalista, portanto, o crescimento dos meios de produção e da produtividade do trabalho, num ritmo mais acelerado do que a população produtiva, se expressa inadvertidamente ou invertidamente no fato de que a população trabalhadora sempre cresce mais rapidamente do que a necessidade de valorização do capital.
Na seção 4, ao analisarmos a produção do mais-valor relativo, vimos que no interior do sistema capitalista todos os métodos para aumentar a força produtiva social do trabalho aplicam-se à custa do trabalhador individual. Todos os meios para o desenvolvimento da produção se convertem em meios de dominação e exploração do produto ou do produtor. Mutilam o trabalhador, fazendo dele um ser parcial, degradam-no à condição de um apêndice da máquina, aniquilam o conteúdo de seu trabalho ao transformá-lo num suplício, alienam ao trabalhador as potências espirituais do processo de trabalho na mesma medida em que tal processo se incorpora à ciência como potência autônoma. Desfiguram as condições nas quais se trabalha, submetem-no durante o processo de trabalho ao despotismo mais mesquinho e odioso, transformam seu tempo de vida em tempo de trabalho, arrastam sua mulher e seu filho sob a roda do carro de jagrena, do capital. Nota. Ver na página 352, nota do produtor. Mas todos os métodos de produção do mais-valor são, ao mesmo tempo, métodos de acumulação, e toda a expansão da acumulação se torna, em contrapartida, um meio para o desenvolvimento desses métodos. Segue-se, portanto, que, à medida em que o capital é acumulado, a situação do trabalhador, seja sua remuneração alta ou baixa, tende a piorar. Por último, a lei que mantém a superpopulação relativa ou o exército industrial de reserva em constante equilíbrio com o volume e o vigor da acumulação prende o trabalhador ao capital mais firmemente do que as correntes de Hefesto prendiam Prometeu ao rochedo. Ela ocasiona uma acumulação da miséria correspondente à acumulação de capital. Portanto, a acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo tempo, a acumulação de miséria, o suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a degradação moral no polo oposto, isto é, do lado da classe que produz seu próprio produto como capital. Esse caráter antagônico da acumulação capitalista foi expresso de diferentes formas pelos economistas políticos, embora eles o confundam com o fenômeno em parte análogo, sem dúvida, porém essencialmente diferente, que ocorre nos modos de produção pré-capitalistas. Nota 88. Dia após dia, torna-se mais claro, portanto, que as relações de produção em que a burguesia se move não têm um caráter unitário, simples, mas dúplice, que nas mesmas relações em que se produz a riqueza também se produz a miséria, que as mesmas relações em que há desenvolvimento das forças produtivas há também uma força produtiva de repressão, que essas relações só produzem a riqueza burguesa, isto é, a riqueza da classe burguesa sob as condições do aniquilamento contínuo da riqueza dos membros integrantes dessa classe e da produção de um proletariado cada vez maior. Karl Marx, Miséria da Filosofia, citação página 116. O monge veneziano Ortiz, um dos grandes escritores econômicos do século XVIII, concebe o antagonismo da produção capitalista como uma lei natural e universal da riqueza social. Cita: o bem e o mal econômicos numa nação sempre se mantêm em equilíbrio. A grandeza, a abundância dos bens para uns é sempre igual à falta desses bens para outros. A grandeza ou a grande riqueza de alguns é sempre acompanhada da absoluta privação do necessário para muitos outros. A riqueza de uma nação corresponde à sua população e sua miséria correspondente à sua riqueza. A laboriosidade de uns exige a ociosidade de outros. Os pobres e os ociosos são um fruto necessário dos ricos e ativos. Nota 89. Ortiz, 1774, em Custódio, tomo 21, parte moderna, páginas 6, 9, 22, 25 e seguintes, diz Ortiz. Em vez de construir sistemas inúteis para a felicidade dos povos, limitar-me-ei a investigar a razão de sua infelicidade. Idem, página 32. Cerca de 10 anos depois de Ortiz, o ministro anglicano Townsend glorificava de modo absolutamente grosseiro a pobreza como condição necessária da riqueza. Cita: a coação legal para trabalhar está acompanhada de muitos transtornos, violência e gritaria, ao mesmo tempo que a fome não só constitui uma pressão mais pacífica, silenciosa e incessante, como também é um motivo mais natural para a indústria e o trabalho, provocando os esforços mais intensos. Fim da citação. O que importa, pois, é tornar a fome permanente entre os membros da classe trabalhadora, e para isso serve, segundo Townsend, o princípio populacional particularmente ativo entre os pobres. Cita: parece ser uma lei natural que os pobres até certo ponto sejam imprevidentes, quer dizer, tão imprevidentes que veem ao mundo sem uma colher de ouro na boca, de modo que sempre haja alguns
para o desempenho das funções mais servis, sórdidas e abjetas da comunidade. Com isso, aumenta-se em muito o fundo de felicidade humana. Se veem livres da labuta mais árdua e podem cultivar, sem ser molestados, uma vocação mais elevada. Entre outras coisas, a lei dos pobres tende a destruir a harmonia e a beleza, a simetria e a ordem desse sistema estabelecido no mundo por Deus e pela natureza. Nota 90. Towson, 1786, publicado em Londres em 1817, página 15, 39 e 41. Esse, delicado cura de cuja obra recém-citada, bem como a sua Journey Through Spain, Malthus costuma copiar páginas inteiras. Tomou a maior parte de sua doutrina de Sir Stuart, autor que ele, no entanto, deforma. Por exemplo, quando Stuart diz que na escravatura aplicava-se um método violento para fazer os seres humanos trabalhar para os não trabalhadores, os homens eram outrora forçados ao trabalho, isto é, ao trabalho gratuito para outro, porque eram escravos de outrem. Agora eles são forçados ao trabalho, isto é, ao trabalho gratuito para os não trabalhadores, porque são escravos de suas próprias necessidades. Ele não conclui disso, como fez o gordo prebendo, que os assalariados devem ser mantidos à míngua. O que ele quer, pelo contrário, é aumentar suas necessidades e fazer o número crescente destas últimas um aguilhão que impulsione os assalariados a trabalhar para os mais delicados. James Stewart, Dublin, 1770, volume 1, página 39 e 40, nota 1000. Se o monge veneziano encontrava no fado que perpetua a miséria a razão de ser da caridade cristã, do celibato, dos conventos e das fundações pias, já o prebendado protestante vê nisso um pretexto para condenar as leis que concediam ao pobre o direito de uma minguada assistência pública. Cita: o progresso da riqueza social, diz Stock, gera aquela classe útil da sociedade que exerce as ocupações mais fastidiosas, abjetas e repugnantes. Numa palavra, a classe que carrega sobre os ombros tudo aquilo que a vida tem de desagradável e servil, e que precisamente por meio disso proporciona às demais classes tempo e serenidade de espírito e a convencional, isto é bom, dignidade de caráter. Nota 91. Stork, citação, tomo 3, página 223. Fim da citação. Stork se pergunta qual é então a vantagem dessa civilização capitalista com sua miséria e sua degradação das massas em comparação com a barbárie. Ele só encontra uma resposta: a segurança. Cita: mediante o progresso da indústria e da ciência, diz Sismond, cada trabalhador pode produzir diariamente muito mais do que precisa para seu próprio consumo. Porém, ao mesmo tempo que seu trabalho produz a riqueza, esta o tornaria muito pouco apto para o trabalho caso ele mesmo estivesse destinado a consumi-la. Segundo Sismond, continua citando: os homens, isto é, não os trabalhadores, provavelmente renunciariam a todo o aperfeiçoamento das artes, assim como a todos os desfrutes que a indústria nos proporciona, caso tivessem de obtê-los por meio de um trabalho constante como o do trabalhador. Os esforços estão hoje dissociados de sua recompensa. Não é o mesmo homem que primeiro trabalha e depois descansa. Pelo contrário, justamente porque um trabalha é que o outro descansa. A multiplicação indefinida das forças produtivas do trabalho não pode, pois, ter outro resultado que não o aumento do luxo dos desfrutes dos ricos e ociosos. Nota 92. Sismond, citação, tomo 1, página 79, 80 e 85. Por fim, Destutt de Tres, esse fleumático doutrinador burguês, expressa brutalmente, cita: as nações pobres são aquelas em que o povo vive confortavelmente, e as nações ricas são aquelas em que ele é ordinariamente pobre. Nota 93. Destutt de Tres, citação, página 231. E seguintes.